E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês do Antidote de Regalien, tá? Já tô com ele aqui no braço direito e vamos direto para a resenha. Antidote de Regalien é um perfume oriental floral compartilhável lançado em 2018, tá? As notas dessa criança são noz moscada, gerânio e folha de rosa no topo, mel, mimosa, sálvia e jasmim no coração, e na base tabaco, baunilha, patchouli, âmbar e almíscar, tá? Povo, nessa abertura, as principais nuances que eu sinto aqui são a noz moscada, tá? Noz moscada que tá dando aqui um aspecto sutilmente apimentado, ao mesmo tempo adocicado, né? Especiado, adocicado, quente, apimentado. Mas que está sendo muito bem equilibrado por um contraponto, né? Porque a noz moscada ela é um especiado mais quente, ela é um especiado que vai ter nuances mais quentes, né? Mas ao mesmo tempo ela está sendo equilibrada e na verdade até vencida nessa questão da temperatura, digamos assim, pelo gerânio, né? O gerânio que é uma flor, mas que no caso do cheiro especificamente, ele vai trazer um cheiro verde fresco mentolado, tá? Cheiro muito próximo do hortelã, né? da menta mesmo. Ao mesmo tempo com algumas nuances florais, né? Eu sinto um lado meio floral branco aqui em gerânio normalmente. Eu já tive acesso a sentir gerânio, o óleo essencial de gerânio natural isolado. Ele tem algumas nuances florais brancas também. Mas aqui é principalmente esse lado de algo verde mentolado, algo que realmente lembra um hortelã, né, nesse caminho. Super fresco, super verde, super aberto. E que meio que já denuncia mais ou menos, né, a partir do momento que começa a entrar a nota de mel junto desse aspecto esverdeado, fresco, verde, mentolado, canforado, já começa a entregar um pouquinho do caminho olfativo que esse perfume apresenta, que, caso não tenha ficado claro, por conta das notas, né, é basicamente o mesmo caminho do Serjoff Naxos, tá? Esse perfume é um perfume muito, muito, muito próximo do Serjoff Naxos. É basicamente um Serjoff Naxos um pouco mais intenso e com mais qualidade de matérias-primas, tá? É basicamente isso, dando um puta de um resumo. Obviamente tem algumas diferenças, mas em termos do grosso do que o perfume apresenta, experiência muito próxima do que o Naxos apresenta, mais concentrado, com mais potência e com mais qualidade. É basicamente isso que esse perfume é. Por que eu digo mais pesado, mais concentrado? O Naxos foi um perfume que, inclusive, é um perfume que eu tenho uma relação de amor e ódio, tá? Gosto do Naxos, acho um perfume muito cheiroso, muito fácil de agradar. É um perfume, na minha visão, até de certa forma bem ousado, embora já seja um perfume que, né, foi vítima da própria fama, ficou meio que um lugar comum, acabou vindo surgindo muita coisa parecida, inspirada no Naxos depois de um tempo, contratipo, aquela coisa toda, porque ele ficou muito famoso. Mas ele é um perfume que é, de certa forma, bem corajoso, assim, é um perfume que mistura muito nuances de tabaco, de mel, de algo mais adocicado, mais intenso, pesado e cremoso, com, no caso do Naxos, principalmente a lavanda. A lavanda traz esse aspecto parecido com o que o gerânio está trazendo aqui pra gente, que é esse aspecto verde mentolado. Só que aqui a gente tem basicamente a mesma intensidade, diria eu, desse aspecto verde mentolado fresco, porém, pelo menos em relação
as versões mais recentes do Serge of Naxos, esse cara tem muito mais presença de mel e mais presença de tabaco. Tá? O Naxos, ele é um perfume que eu tenho essa relação de amor e ódio, completando aqui o que eu ia dizer antes, porque ao longo da minha vida eu já senti pelo menos uns 3 ou 4 lotes, eu já senti uns 3 ou 4 umas 3 ou 4 vezes Naxos em momentos diferentes. E ele é um perfume que me parece meio feito, não sei se por conta de matéria-prima, não sei se, né, não faço ideia de quantos por cento da composição do Naxos é feito de matéria-prima natural, e eu sei que matéria-prima natural você tem uma certa variabilidade, né, de cheiros, da intensidade com que esses cheiros podem ser entregues no perfume e tudo mais. Mas assim, eu não acredito que o Naxos seja um perfume majoritariamente natural, sabe? Eu não acredito que seja um perfume que, sei lá, 90% dos ingredientes sejam natural, a ponto dele ter esse nível de diferença. Eu acho que de todas as 4, 5, 6 vezes que eu senti o Naxos em momentos diferentes da minha vida, eu nunca senti um lote de Naxos que fosse exatamente igual ao outro. Sempre ou é a lavanda que está um pouco mais presente, ou é o tabaco que está um pouco mais presente, principalmente nos lotes mais antigos, ou é o mel que está um pouco mais presente, ou é o lado cítrico que está um pouco mais presente, que lá tem cítricos, aqui não necessariamente tem. Então aqui a gente já começa com um pouquinho de diferenças, né, em relação ao Sage of Naxos. Mas assim, o Naxos ele me parece um perfume meio sem padrão. Ele me parece um perfume que não te entrega uma experiência única, sabe? Ele não te entrega, ok, eu vou pegar um Sage of Naxos, não importa a época, e eu vou sentir o mesmo cheiro. Parece que todo frasco de Sage of Naxos tem um cheiro, mesmo que pouco, mas ainda assim diferente. Essa é a impressão que eu tenho com Sage of Naxos. Pode ter sido um puta de um azar meu de ter pego 4 Sage of Naxos em momentos diferentes da maceração, etc, etc. Ou que algum dos que eu peguei estava mal condicionado e acabou gerando algum problema. Mas eu tenho essa impressão, cara. Todos os Sage of Naxos que eu provei ao longo da minha vida, todas as vezes que eu senti o Sage of Naxos em algum momento da minha vida, parece ser um perfume um pouco diferente. Aqui eu sinto mais presença de mel do que pelo menos os últimos, os Sage of Naxos mais presentes, mais recentes, né? O mel aqui mais natural, inclusive, do que o mel utilizado pelo Sage of Naxos, um mel mais presente, mais concentrado. E é interessante como esse perfume, ao mesmo tempo que o Naxos também faz isso muito bem, principalmente, como eu falei, os lotes mais antigos, é como se fosse um mel mentolado, sabe? Eu acho que ele consegue muito bem fundir as nuances, no caso do Naxos, da lavanda com o mel, no caso daqui, desse perfume, da sálvia também que está presente, mas principalmente do gerânio e do mel, né? Trazendo essa nuance mentolada, verde, fresca, com o mel junto. É como se fosse um mel verde mentolado fresco. Ao mesmo tempo, obviamente é mel, né? Obviamente ele é doce, obviamente ele é pegajoso, né? Ele tem aquela 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 textura de mel meio puxa-puxa, meio viscoso, né? E é obviamente algo adocicado, mas ele tem essa nuance como se fosse um mel de mentolado ali, um mel que você botou, infusionou menta no meio do mel. É bem essa sensação que eu tenho quando eu sinto o Naxos e quando eu sinto principalmente o Regalian, porque né, o Antidote, porque ele me entrega o mel com mais presença do que o Naxos, pelo menos nas versões mais recentes do Naxos. Uma outra diferença em relação do Antidote pro Naxos é que além do Naxos ser um perfume mais intenso, com mais presença de mel e mais tabaco também, já já eu chego no tabaco, é que, pelo menos em relação aos Naxos que eu lembro de ter sentido,
O Antidote me parece um perfume mais floral do que o Naxos, tá? Eu percebo aqui um jasmim consideravelmente presente nele, que traz aquela nuance de floral branco mais cremoso, mais adocicado, né? Inclusive reforça também um lado um pouco mais adocicado do mel do Antidote. Mas ele tem uma nuance floral mais presente do que eu sinto no Naxos, tá? Tem a flor de mimosa aqui, que vai trazer um aspecto... Na minha pele, pelo menos, eu sinto um lado muito mais... de um floral suave, meio polvoroso, sabe? A mimosa, pelo menos aqui... mimosa não é uma flor que eu tenho muito contato, mas... aqui ela me parece adicionar uma nuance que é meio, não polvorosa, mas é uma sensação atalcada mesmo, uma sensação como se fosse sensação de algo em pó, como se fosse um pó de arroz, alguma coisa do tipo, tá? Inclusive, não estou falando isso de cabeça, porque eu li um pouco sobre a flor de mimosa, e eu vi que ela realmente pode dar esse aspecto mais lembrando pó de arroz. E eu acho que faz sentido nesse quesito de algo sutilmente polvoroso, né? Inclusive traz com que ele seja um perfume confortável ao mesmo tempo que vai trazer essa nuance doce, essa nuance mais sexy, mais baladeira, mais noturna. Ele traz ainda alguma certa dose de, de conforto, traz obviamente a versatilidade, como eu falei, principalmente por conta da sálvia, que vai trazer inclusive a mesma nuance próxima, pelo menos, a nuance da lavanda muito presente lá no Naxos, mas também trazendo uma sutil nuance metálica. E eu acho que todas essas nuances, né, do lado mais atalcado, desse lado mais verde fresco, fazem com que ele seja um perfume que, ao mesmo tempo que é baladeiro, ao mesmo tempo que ele é mais noturno, que ele é mais sexy, que ele é mais intenso, ele também tem uma dose de conforto, ele também tem uma dose de versatilidade. Começa a perceber o tabaco chegando aqui. Tabaco que vem muito misturado com a baunilha, no caso, que também vai me trazer uma nuance muito próxima do que o tabaco do Naxos traz, tá? Só que aqui, no caso do tabaco do Antidote de Regalim, em comparação com o Naxos, eu sinto um tabaco mais herbáceo, mais seco e um pouco menos doce, tá? Eu acho que o tabaco do Naxos, embora ele esteja cada vez mais ausente, daqui a pouco o Naxos realmente pode tirar a nota de tabaco que não vai fazer diferença nenhuma. Nos lotes mais novos eu praticamente já não sinto mais tabaco, é muito mais presente a baunilha do que necessariamente o tabaco. Eu acho que o tabaco do Naxos ele sempre foi um tabaco um pouco mais próximo de um tabaco gourmand. Um tabaco um pouco mais adocicado, mais cremoso, não tão seco e não tão especiado como o tabaco que está presente aqui. Aqui a gente tem um tabaco um pouco mais próximo, não necessariamente super, hiper, mega realista, mas um tabaco um pouco mais próximo de um tabaco de fumo de rolo, né? A baunilha também está presente, trazendo aquela nuance de uma baunilha de um doce saindo de forno, uma baunilha gourmand, cremosa, ao mesmo tempo sutilmente ali esfumaçada. O patchouli, no meu olfato aqui, ele chega com bastante presença, tá? Eu não lembro de ter sentido patchouli com tanta presença assim no Naxos. Mas é um patchouli que acho que não sei se necessariamente pelo patchouli ou se é pelo fato do patchouli estar acompanhado da baunilha, mas eu sinto um patchouli que vai dar alguma nuance mais achocolatada também. A patchouli é uma nota que, embora seja uma madeira
que é muito mais ligado ao lado terroso, ao lado, né, de raízes e tudo mais, aquele lado de chão de terra molhado. Em muitos perfumes ele pode sim trazer uma nuance achocolatada. E aqui eu acho que é reforçada justamente por estar junto dessa baunilha e desse tabaco. Eu sinto uma nuance chocolatada nele aqui também. Que vai ser reforçada, além de tudo, pelo âmbar. Então, no geral, ele é um perfume mais ambarado do que os Naxos mais presentes. Tá? Ele é um perfume mais adocicado e mais intenso do que os Naxos mais recentes, as últimas formulações do Naxos. Então é isso. Se eu fosse tentar resumir, né, ele é basicamente um Naxos com mais mel, mais tabaco, um aspecto floral mais presente e, de certa forma, mais complexo, justamente porque eu acho que o aspecto ambarado do Naxos ele foca muito no tabaco e na baunilha, só aquilo. Aqui não. Aqui a gente tem o tabaco, a gente tem a baunilha, a gente tem o âmbar trazendo aquele lado abaunilhado, um pouco mais amendoado, um pouco seco, e a gente tem esse patchouli trazendo uma nuance sutilmente achocolatada. Então a gente tem uma base ambarada muito mais complexa do que o Naxos. Tá? Então aqui a gente tem um Naxos mais pesado, um Naxos mais intenso, e o Naxos com mais qualidade. Tá? Se você quer uma versão definitiva, mais noturna, mais intensa, com mais tabaco e mais mel do Naxos, é aqui que você vai encontrar. Inclusive, já ouvi algumas pessoas falando em relação ao Antidote, né, comparando ele com o Naxos, que é meio impossível não fazer uma resenha comparativa nesse quesito, porque são dois perfumes praticamente iguais, mas com diferenças que acabam sendo consideráveis o suficiente para você decidir entre um e outro. Eu já vi algumas pessoas dizendo que o Naxos é um perfume que teve mais desempenho na pele. Tá? Eu acho que isso é algo que é meio que natural da perfumaria. Eu acho que a pele, a reação de perfumes na pele é muito mais particular, é muito, sabe, é muito de você testar realmente e ver como que o perfume vai reagir na tua pele especificamente. Mas o que eu posso dizer aqui é o que eu tive, a minha experiência com Sejof Naxos, que eu já tive, né, já tive contatos com Sejof Naxos, já testei ele várias vezes, e da experiência que eu tive com o Regale. E na minha experiência com ambos, o Antidote engole o Naxos em absolutamente tudo. Ele é mais pesado, ele é mais intenso em questão de tabaco e mel, e ele tem mais desempenho e ele tem mais qualidade de matérias-primas. Então, assim, para mim, é um perfume que faz com que o Naxos seja absolutamente engolido, seja absolutamente desnecessário você ter o Naxos enquanto você tem esse, a não ser que você queira priorizar, principalmente nas versões, nas formulações atuais de Naxos, a não ser que se você queira priorizar um pouquinho mais de versatilidade, porque o Naxos vai ter menos carga de mel e tabaco e vai ter, além de tudo, os cítricos, que vão dar um pouquinho mais de versatilidade para ele. Então é muito mais de você escolher. Você quer um perfume ambarado que vai te possibilitar um pouquinho mais de versatilidade? Aí eu acho que vale a pena ainda ir de Naxos. Você quer um perfume ambarado com esse perfil de Naxos que ainda vai te dar alguma versatilidade, que ainda vai te dar algum nível de frescor, inclusive por conta desse gerânio, mas que vai te dar mais impacto, que vai te dar mais longevidade, que vai te dar, inclusive, uma sensação de um perfume mais nichado, mais diferenciado, né, mais único, aí eu acho que o Antidote leva com uma certa vantagem, tá? Então é muito mais uma questão de perfil, mas eu particularmente acho que o Antidote deixa o Naxos sendo um perfume desnecessário de se ter na coleção. Hoje, tendo o Antidote, eu não teria o Naxos, tá? Falando em relação a desempenho, na minha pele, cara, ele teve um desempenho bem considerável, tá? De novo, já ouvi pessoas falando que teve um desempenho bem fraco. Já ouvi pessoas dizendo que depois de 4 horas não sentiram mais o perfume. Eu não tive isso. Pode ser que seja uma questão de pele? Pode, mas eu ouvi alguns relatos que são tão
distantes da realidade que eu tive, que eu acredito que é muito mais provável que seja uma questão de fadiga olfativa, algum componente que está aqui no antidote, do que necessariamente o perfume não ter desempenho, tá? Na minha pele foi um perfume que passou de 9 horas, de 10 horas de fixação, teve uma projeção de 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas mediana para alta. Então, eu não tive problema nenhum com o desempenho dele, tá? Perfume que eu não diria que é baladeiro, porque eu acho que ele ainda ressalva algum nível de elegância para balada. Eu acho que ele é um perfume ainda elegante demais para ser utilizado em balada, mas é claramente um perfume noturno, muito mais noturno, inclusive, e muito mais focado para uma noite um pouco mais fria ou ambientes climatizados do que o próprio Naxos, né? O Naxos eu ainda vejo algum nível ali para um dia mais ameno, para alguma coisa ali de uma versatilidade um pouco mais presente. Aqui não, aqui realmente a gente tem um perfume mais porrada, um perfume com mais impacto, tá? Perfume que vai trazer um pouco mais de desafio do que o Naxos, isso é verdade, precisa ser dito, tá? Justamente porque ele é um perfume de mais presença, ele é um perfume mais fechado, ele é um perfume com mais tabaco e mais mel, pelo menos isso tudo falando das versões mais recentes do Naxos. Se você tiver a sorte de pegar um batch, né, você pegar um lote vintage do Naxos, talvez seja uma coisa mais próxima do Antidote, mas se você pegar os lotes atuais, se você comprar um lote novo do Naxos, aqui você vai ter um perfume muito mais intenso, né? E muito mais, realmente, mais puxado para esse lado noturno mesmo, mais puxado para uma noite um pouco mais fria, mais amena pelo menos. E é isso, povo. É basicamente isso que eu tinha para falar em relação ao Antidote. Um perfume que eu acho que vale a pena conhecer. Não sei se eu diria que vale a pena um blind, tá? Eu acho que é um perfume que... O Naxos eu até diria que vale a pena um blind, porque eu acho um perfume consideravelmente frasco para a proposta que tem. Aqui eu acho que esse mel mais presente, esse tabaco mais presente, eu acho que é um perfume que ainda não acho que seja tão interessante você ir direto no blind. Eu recomendo muito que você conheça, principalmente se você já conhece o Naxos e gosta do Naxos. Recomendo muito que você conheça, mas recomendo que você conheça através de decante, né? Tu conheça através de uma amostra. E é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Valeu, falou e até a próxima.